A partida do CSA contra o Internacional era cercada de expectativa, mas era uma expectativa que trazia, da parte para o CSA, a ideia de muita dificuldade na Arena Beira-Rio contra a equipe do Internacional. Para falar muito claro para o torcedor azulino, era a expectativa de um jogo onde o CSA poderia ser massacrado, goleado, humilhado, triturado, ou até mesmo ficar fora da Copa do Brasil já a partir do primeiro jogo. Tudo isso ficou mais próximo quando, com 4 minutos de jogo, o CSA tem uma penalidade contra. Eu tentei ouvir muita gente relativa à arbitragem, porque, às vezes, só o lance, só uma ideia por parte do torcedor, ela traz um pouco de inclinação a você dizer que o CSA foi prejudicado, passaram a mão, roubaram o CSA. E aí, eu me atenho muito à questão do VAR, não só a essa ideia de prejuízo, ou de um erro do VAR, ou de uma ação indevida por parte do VAR. Eu me atenho muito às recomendações. E de 2 ou 3 pessoas que ouvi, a recomendação é marcar o pênalti. E o árbitro que estava como árbitro VAR é um árbitro específico para VAR e já chegou ao quadro da FIFA. Então, não é qualquer decisão. E um árbitro que atinge um status desse, de árbitro FIFA, ele não tem necessidade nenhuma de se queimar num jogo com o Internacional para beneficiar o Internacional. A recomendação da FIFA é que, nesses casos, você marque o pênalti. O Ednei não estava olhando para o jogador da equipe do Inter, é verdade, mas ele atinge o jogador do Inter. E mesmo atingindo sem querer ou sem ver, ele atinge. E ao atingir, está caracterizado o pênalti, no meu modo de ver, marcado de forma correta pela arbitragem. Aí, com 4 minutos, você tem uma situação dessa, a ideia é que acabou tudo. Acabou tudo em 3 minutos. E aí o Dalberson faz a defesa que recoloca o CSA no jogo, não só recoloca o CSA no jogo, como faz imediatamente o CSA dar 2 respostas. A primeira assustando e a segunda efetiva, marcando um gol. E aí, como o futebol é muito dinâmico, muito bonito e de reversões inesperadas, o que poderia ser um começo de jogo desesperador para o CSA, tomando um gol de pênalti, com a sensação de injustiça, saindo atrás de um marcador com 4 minutos de jogo, se reverteu. E aí foi o CSA que fez o gol, botou pressão para cima do Internacional e conseguiu sair na frente. Desde o gol, ou até depois do lance do pênalti, que já se via um CSA mais consistente dentro do jogo, mais consciente dentro do jogo. Ele sabia o que queria dentro de campo, ele definiu qual era a sua estratégia, ele foi disciplinado taticamente, ele foi inteligente taticamente e trouxe o Internacional para uma zona de desconforto, fazendo com que o Internacional precisasse aumentar o ritmo, precisasse se doar mais no jogo, o que aparentava, com 4 minutos, que ia ser um passeio, porque já tinha um pênalti a favor, o torcedor vem para o jogo, aquela coisa toda.
E aí o Internacional precisou fazer força. Dentro do melhor que o Internacional tem, que é aceleração e intensidade passando do meio-campo, isso apareceu de forma clara. E aí destaque para jogadas pelos corredores e pela presença diária do Alan Patrick. E aí ele faz um empate, 23, 24 minutos, se não me engano. O Inter não tem grandes outras oportunidades. O CSA também não tem chances absurdas assim, mas os dois revezam em alternativas boas dentro do jogo, com o CSA se destacando no primeiro tempo, tá? Tendo chances mais efetivas de gol. Vem o segundo tempo, era esperado o Inter mais agressivo, porque o Inter desce para o intervalo vaiado pelo torcedor. E aí ele volta mais acelerado, ele volta mais agressivo, ele volta mais consistente. E consegue, antes dos 10 minutos, já fazer o seu gol de virada, de novo na jogada pelo lado, com o Pedro Henrique finalizando, rebote, e aí o Alan Patrick faz o segundo gol. Mas não é um CSA que desiste do jogo, que se desorganiza, que toma o gol e se desespera. Era um CSA consciente do que ele podia, do que ele queria e de quais eram os passos e os caminhos que ele tinha para buscar aquilo, que era pelo menos o empate. E aí o CSA esperou, o Inter teve oportunidades, Dalberson fez defesas importantes, o Inter poderia ter chegado, inclusive, ao terceiro gol, mas, efetivamente, as principais chances, também no segundo tempo, elas foram do CSA. A defesa que o Keller faz na cabeçada do Ednei é qualquer coisa de maravilhosa. E ali o CSA faria 2-2 e colocaria uma ducha de água fria na equipe do Inter, e a partir daquilo, era provável que quem se desequilibrasse no jogo fosse o Inter. Porque a pressão seria para o time colorado. O torcedor iria xingar, o torcedor iria pressionar, o Inter iria sair e o CSA teria espaços, inclusive, para ganhar o jogo. Desde que resistisse à pressão do Internacional. Mas àquela altura já era um Inter nem tão organizado, e com as mudanças que foram feitas, efetivamente, pouca coisa foi acrescida no time do Inter. Não teve um jogador assim que entrou e disse: porra, acabei com o jogo agora. Entrou para arrebentar, entrou para decidir o jogo. Não teve. Então, expectativa e realidade, o CSA se superou. Fez um jogo forte, um jogo competitivo. E está vivo para o jogo de volta. Notem que dizer que está vivo para o jogo de volta não significa o CSA classificado. E eu preciso ser muito sincero. Ainda é o Internacional favorito para a vaga. Seja aqui ou seja em Porto Alegre. Agora, que o CSA entrou na briga, entrou. E ele entrou com os dois pés. Porque antes do jogo, o CSA estava literalmente como o peru, que morre de véspera. Era um time, sem entrar em campo, praticamente eliminado. E o CSA mostrou que no futebol nem sempre o favoritismo e a superioridade de um outro time se concretizam dentro de campo. Vai contar com o apoio do torcedor, vai ter pelo menos aí 15 dias ou 2 semanas para você montar estratégias, para você crescer conjuntamente esse time, para você ter uma definição de estratégias, para você imaginar o que será esse jogo, e a partir daí, quem sabe, o CSA não pode, em casa, pelo menos ir para a briga da disputa pelos pênaltis, o que, sem dúvida, já seria um ótimo feito.
quando saiu o sorteio, se falava do momento ruim que o Inter vivia, mas da incógnita que era o CSA e de que, mesmo nesse sentido, o CSA ainda não tinha passado confiança nem para nós da imprensa, nem para o torcedor. E o que tem depois desse jogo é um CSA com mais confiança e um torcedor com uma autoestima bem melhor do que ele entrou para esse confronto contra o Internacional.